Uma das perguntas mais intrigantes que temos hoje é se, afinal, estamos ou não sozinhos no universo. Essa pergunta leva a muitas outras ramificações, como teorias de que não só não estamos sozinhos no universo, como esses outros povos extraterrestres já estariam por aqui, vivendo entre nós e fazendo contato com os humanos. Não é à toa, não é mesmo? Os governos de todo o mundo classificam as informações de contatos em ultra sigilo e a ideia de já estarmos em contato com esses seres é ainda reforçada pelo amor do cinema, principalmente o norte-americano, sobre o assunto. Mas então, por que oficialmente nós ainda não entramos em contato com alienígenas? Meu nome é Mozart Ornelas e sejam muito bem-vindos a Fatos Desconhecidos. Você aí de casa, já ouviu falar na equação de Drake? Foi criada em 1961 pelo astrônomo americano Frank Drake. E o objetivo dessa fórmula é estimular a quantidade de civilizações inteligentes que poderiam existir no universo. Um pouco ousada, não é? Drake, que desenvolveu a fórmula em conjunto com vários outros cientistas premiados, inclusive com o ainda jovem e estudioso Carl Sagan, mal sabia que estava desenvolvendo naquele momento a segunda equação mais famosa da ciência, perdendo em popularidade para a energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, desenvolvida por Albert Einstein. Bem, como você pode imaginar, essa é uma fórmula complexa, suas variáveis são muitas, e uma boa parte dos cientistas já possuem um conhecimento avançado do assunto. Por exemplo, uma das variáveis da fórmula representada pelas letras N e E seria o número de planetas por sistema estelar com um ambiente adequado para a vida. Isso os cientistas conseguem calcular. Mas outras variáveis são um pouco mais complexas, como por exemplo, a representada pela letra L, que seria o tempo esperado de vida de uma civilização. Como assim, Mozart? O tempo esperado de vida de uma civilização? Bem, pare para pensar sobre nós humanos. A nossa história escrita é datada de cerca de 6.000 anos atrás, que, se comparado ao tempo que o nosso universo existe, que seria algo próximo a 14 bilhões de anos, não é nada. Agora, imagina que daqui a 500 anos, um período curto de tempo, um meteoro caia sobre a Terra e mate todos os humanos. E assim, a humanidade teria vivido o seu ciclo completo, nós teríamos existido, porém, deixaremos apenas vestígios aqui na Terra da nossa passagem. E até agora eu pergunto, você já conseguiu entender a complexidade de apenas uma das variáveis da equação de Drake? Imagine outra civilização em um planeta muito distante, por exemplo. Eles podem ter existido muito antes de nós e até mesmo durante muito mais tempo. Só que, ao mesmo tempo, também já podem ter desaparecido. Além disso, os números que envolvem essa equação também não são nada humildes. Só para você ter uma ideia, em nossa galáxia, a Via Láctea, podem existir cerca de 400 bilhões de estrelas. Se você achou esse número grande, segura mais um pouquinho aí. Porque, bem, a Via Láctea é apenas uma galáxia. Os cálculos mais recentes apontam que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Aqui na nossa galáxia existem cerca de 40 bilhões de planetas rochosos parecidos com a Terra, rondando estrelas parecidas com as nossas, ou seja, com possibilidade de existência de vida inteligente. Todos aqueles que fizeram os cálculos com a fórmula chegaram à mesma resposta. A possibilidade de existir vida inteligente em outro planeta é simplesmente altíssima. Você aí de casa já pode ter percebido um dos problemas do contato com vida extraterrestre, não é? Drake, o criador da equação, em seus cálculos, estimou cerca de 1.000 a 100 milhões de possíveis civilizações inteligentes vivendo apenas em nossa galáxia. Mesmo a vida sendo algo tão único e especial, criada em situações muito, mas muito específicas, fato é que, devido ao tamanho colossal do nosso universo, provavelmente existem milhões de outras civilizações espalhadas pela galáxia. Muitas delas podem já ter deixado de existir ou podem ainda estar em estágios iniciais, ou seja,
não emitem sinais para serem localizadas. Embora, conceitualmente, para os cientistas, essa vastidão e distância do universo seja um problema para encontrar mais formas de vida inteligente, esses números também nos levantam uma dúvida. Afinal, se existem tantas civilizações, por que nenhuma delas já não tentou entrar em contato com a humanidade? Essa dúvida ficou conhecida como o paradoxo de Fermi, nome dado em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi. Enrico foi o primeiro homem a desenvolver um reator nuclear e também ganhou um prêmio Nobel em 1938 por descobrir elementos radioativos. Ele participou do projeto Manhattan, que desenvolveu as 2 bombas atômicas que foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Outra coisa que Fermi se interessou foi sobre a vida extraterrestre. No ano de 1950, enquanto Fermi discutia as possibilidades de vida extraterrestre no universo, ele fez a pergunta que daria o nome ao paradoxo. Consternado pelo fato de existirem tantos planetas habitáveis e nunca ter existido contato com nenhuma civilização, Enrico pergunta: mas afinal, onde eles estão? Será que hoje, mais de 70 anos após a pergunta do físico italiano, será que nós temos algo a acrescentar? Bem, isso depende do ponto de vista. Oficialmente falando, a humanidade nunca entrou em contato com extraterrestres. Oficialmente. Já que há certeza que os governos escondem por algum motivo esses encontros. É uma teoria fortemente defendida por grupos de ufólogos. Fora dessa teoria, existiram sim alguns avanços, pelo menos teóricos, que ajudariam a responder o paradoxo de Fermi. Essas teorias se dividem em 2 grupos. A primeira é relativamente simples, pelo menos o enunciado dela. Nós não entramos em contato com esses seres porque simplesmente eles não existem. A ideia pode ser um pouco depressiva, afinal, estaríamos nós sozinhos nesse gigantesco universo? Essa também não é uma explicação religiosa, algo do tipo: os extraterrestres não existem porque Deus criou apenas os humanos. Para explicar a teoria de que estamos sozinhos, os cientistas adeptos dessa ideia vêm desenvolvendo uma teoria conhecida como o Grande Filtro. Esse filtro seria um divisor de águas para a história de uma civilização. Segue esse raciocínio comigo. Aqui na Terra, levou cerca de 1 bilhão de anos para que o planeta estivesse apto a gerar vida. Para uma parcela dos cientistas, o Grande Filtro seria o momento onde é possível formas não orgânicas se tornarem vida, iniciando assim o processo de evolução das espécies. É possível que a maior parte dos lugares em que poderia existir vida inteligente ainda estejam passando por esse processo, ou seja, ainda não passaram pelo Grande Filtro. Para esses cientistas, os humanos seriam, na verdade, a primeira forma da vida inteligente do universo, a primeira que conseguiu passar por esse filtro. Nessa perspectiva, comparando a filmes de extraterrestres, possivelmente seremos nós que chegaremos em outros planetas. Alguns acreditam ainda que os humanos são os únicos que realmente conseguiriam passar por esse filtro, ou seja, estaríamos realmente fadados a estarmos sozinhos. Outra teoria um pouco mais pessimista é a de que ainda estaríamos por passar por esse evento. Lembra que eu falei da possibilidade de deixarmos de existir? Bem, é basicamente isso. Para esses cientistas que estudam essa ramificação, todas as civilizações não durariam e nós, humanos, ainda estamos por passar pelos eventos que irão decidir nosso futuro. Essa teoria não é tão difícil de acreditar, não é mesmo? Um rápido olhar na história nos mostra como a humanidade poderia facilmente acabar com ela mesma. Bem, voltando agora um pouco ao paradoxo de Fermi, vamos à outra parte da resposta, aquela que diz que sim, existem muitas outras civilizações no universo. E afinal, por que eles ainda não apareceram? Já faz muitas décadas que organizações oficiais mandam ondas de rádio para alguma civilização e que nunca foram respondidas. A primeira resposta, a mais fácil sobre o assunto, seria de que a mensagem ainda não teria realmente chegado a ninguém. A verdade é que todas essas décadas, se comparadas ao tempo do universo, não são nada. As melhores agências espaciais vasculharam até hoje cerca de
0,1% do universo total. A vida pode até ainda estar por aí, em grande abundância, na verdade. Porém, ainda somos muito ignorantes cientificamente para conseguirmos contato com elas. Existem ainda várias outras teorias. Por exemplo, para muitas outras civilizações extraterrestres, não haveria necessidade nenhuma de conhecer o espaço. Imagine que em um planeta onde está chegando às nossas tentativas de comunicação, ele nem mesmo desenvolveu equipamento como rádio. Essa civilização até poderia um dia se interessar pelo universo, mas ainda estariam em um período histórico comparado à Idade Média aqui da Terra. Assim como nas teorias do Grande Filtro, existem também quem diga que as explicações não são nada simpáticas. O grande físico Stephen Hawking disse uma vez que a chegada de alienígenas aqui na Terra seria como a chegada de Cristóvão Colombo para os índios. Isso porque, na verdade, esse contato pode ser nada amigável. Para os que acreditam nessa teoria, algumas civilizações estariam sim recebendo nossas mensagens. Mas bem, isso tudo poderia ser uma cilada, um convite para que um outro povo encontre sua localização e invada o seu planeta. Existem ainda teorias mais malucas e ainda mais pessimistas. Para alguns, existiria uma grande civilização, já muito mais antiga e muito mais evoluída e poderosa que a nossa, que ao encontrar outras formas de vida inteligente, eliminaria esses povos, mantendo assim sua hegemonia espacial. Há ainda quem diga que esses povos já sabem tudo de nós, mas que não entram em contato para deixar que a humanidade siga seu caminho natural. A última grande notícia sobre o assunto, que trouxe reais esperanças para os ufólogos de todo o mundo, veio no final de 2020. Haim Eshed foi o chefe de segurança espacial de Israel durante mais de 30 anos, o que faz com que suas palavras tenham um grande peso na realidade sobre o assunto. Em uma entrevista para um importante jornal israelense, Haim disse que, na verdade, as autoridades humanas já estariam em contato com esses seres, formando até um tipo de federação intergaláctica. Esse contato já existe há décadas. Esses povos, que são seres muito mais evoluídos que nós, estariam entrando em união com os cientistas da Terra para estudarem juntos as origens do universo. O estudo já estaria realmente acontecendo em Marte, onde existiria um laboratório construído em seu subsolo. Neste lugar, humanos e alienígenas já estariam trabalhando juntos, lado a lado. Incrível, não é mesmo? Conforme Haim, o assunto ainda não se tornou público porque a humanidade ainda não estaria pronta, precisando primeiro resolver os inúmeros problemas internos que ainda passa. Bem, infelizmente, eu fico por aqui. Provavelmente deixando mais questionamentos do que certezas na sua cabeça aí de casa. Por sinal, é algo muito bom. Afinal, é um assunto em que realmente existem muito mais dúvidas do que respostas. Agora diz aqui pra gente nos comentários se você quer ver mais conteúdos do tipo. Sua opinião é muito importante pra gente. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus.